Olá, meu nome é Yasmin Cantuária e, junto ao John Queiroz, vou apresentar uma proposta de tratamento de resíduos agroindustriais, onde o plano de ação desenvolvido está voltado para os resíduos de laranjas da empresa Citropar, localizada em Capitão Poço, no estado do Pará. A nossa motivação para esse projeto nasce do fato de que o Brasil é o maior fornecedor de suco de laranja no mundo. A fruta tem grande importância para a agricultura brasileira. E o estado do Pará ocupa a sétima posição nacional, configurando-se um dos maiores polos de citricultura da região norte. Além disso, os resíduos da fruta geralmente são descartados em aterros sanitários ou transformados em ração animal. Mas a gente sabe que o bagaço da laranja contém vários polímeros e carboidratos solúveis e insolúveis que são a matéria-prima ideal para conversão em biocombustíveis biológicos como etanol e biogás, trazendo a esses resíduos maior valor agregado. Vimos então como oportunidade local a empresa Citropar Cítricos do Pará S.A., localizada na região de Capitão Poço, no estado do Pará. A empresa é a maior referência na produção de cítricos da região Norte e Nordeste e possui uma capacidade de produção de 80 mil toneladas durante a safra e 60 toneladas de suco pode ser produzida diariamente. O número de resíduos gerados diariamente é bem expressivo, visto que o bagaço correspondente à casca, semente e polpa representa 50% do peso da fruta e são os principais resíduos gerados na produção do suco. Com o intuito de agregar valor a esses resíduos, a proposta apresentada tem como objetivo principal desenvolver o processo adaptado de digestão anaeróbia ou biodigestão, tendo como principal produto o biogás. Nessas adaptações, incluem-se a utilização de inóculo adaptado a condições específicas de pH e ajuste e caracterização de parâmetros como umidade, teor de glicose e demanda química de oxigênio. Como objetivos é definido três tópicos. O primeiro seria a sustentabilidade, onde a ideia é fazer a destinação correta dos resíduos provenientes da extração do suco de laranja. O segundo seria a produtividade, que no caso seria a produção do biogás, onde se espera avaliar o potencial energético da biodigestão anaeróbia a partir dos resíduos da indústria de produção de laranja, utilizando como inóculo o lodo anaeróbico granular industrial comercial, onde que, além disso, se espera avaliar a caracterização físico-química dos resíduos da agroindústria de laranja e avaliar a influência do inóculo do lodo anaeróbico granular na produção do biogás, e também como avaliar a produção do metano, levando em consideração todas essas condições. E por último, seria a variabilidade, tendo em vista que a grande maioria dos biodigestores utilizados no Brasil utilizam rejeitos bovinos, caprinos e suínos. Além disso, a proposta se enquadra em três dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável: energia limpa e acessível, cidades e comunidades sustentáveis e consumo e produção responsáveis. E é capaz de engajar o setor empresarial para que inclua a proposta em questão por motivos de melhoria da sustentabilidade financeira da empresa, melhoria do meio ambiente, e aí a gente lembra da Agenda 2030, e melhoria da qualidade de vida da sociedade civil, visto que a proposta contribui para a redução de resíduos em lugares como aterros sanitários. Entrando na metodologia, o resíduo utilizado, ou também chamados de bagaço de laranja, devem ser cedidos pela indústria de suco da Citropar, localizados no município de Capitão Poço, no estado do Pará, onde o material deve possuir uma umidade média de 93%, onde seria acondicionado inicialmente em sacos de armazenamentos em freezers a uma temperatura média de 15 graus, segundo encontrado na literatura. Após a coleta, devem ser feitos ensaios para a determinação dos parâmetros físico-químicos para avaliar a possibilidade de tratamento do mesmo, onde deve ser feita uma análise de acidez, sólidos solúveis, glicose, umidade, cinzas, fibra, nitrogênio, fósforo e sólidos.
Dentre esses, é bastante importante a gente destacar o DQO, que é a quantidade de oxigênio necessária para a oxidação da matéria orgânica de uma amostra para um forte agente químico. Pode ser o dicromato de potássio em meio acidificado. As cinzas de um alimento, que no tópico 6, ela corresponde aos resíduos obtidos por incineração em temperatura que varia de 550 a 560 graus, onde as cinzas não podem conter pontos de carvão e são geralmente brancas ou acidentadas. Outro tópico bastante importante, o tópico 7, que seria a fibra. A fibra é um resíduo orgânico obtido em certas condições de extração. E além da celulose, lignina, hemicelulose, areia e outras substâncias minerais presas aos tecidos celulares. O teor de fibras em alimentos varia de acordo com a sua origem. As frutas e seus produtos podem apresentar de 0,1 a 6,8%. E outro dado também seria importante falar sobre cereais e seus produtos que possuem um teor de fibra de 0% a 2,2%. O método mais indicado para medir essas fibras, ela simula no in vitro o processo de digestão em vivo, constantemente fundamental, bastante utilizado na digestão em meio ácido, seguido por uma digestão em meio alcalino. O resíduo dessa digestão representa a fibra bruta e o resíduo da incineração desse material, a fração fibra do produto analisado. A segunda parte do experimento deve ser conduzida utilizando 12 reatores experimentais biodigestores do tipo batelada, onde também é conhecido como biodigestor de fluxo hidráulico descontínuo, onde deve ser utilizado como reator vidraria de laboratório com capacidade volumétrica de 600 ml, sendo 300 ml reacional e 300 ml destinado ao ReactSpace. Os recipientes de vidro devem ser hermeticamente fechados com tampa tipo rolha de borracha, com uma abertura que possui um pequeno canal de metal onde irá ser acoplada a mangueira de silicone. Prontas as amostras de gases vão ser coletadas através de seringa com trava. Segundo a literatura, deve ser utilizado como inóculo, aqui no tópico 3, o lodo anaeróbico granular industrial, obtido de um reator USB em escala real, que produz um biogás a partir de vinhaça. A amostra de inóculo pode ser comprada através do mercado, pois é vendida facilmente. De forma diferente dos pontos de amostragem do lodo mais baixos, utilizados em outros tipos de reatores anaeróbicos, a amostra utilizada deve ser distribuída em uma bomba de 5 litros, vedada e mantida armazenada sob refrigeração a uma temperatura de 4%, segundo o Florestino, que é o artigo básico que a gente está utilizando para fazer esse trabalho. No tópico 4, a análise das amostras de biogás e a determinação de metano, elas vão ser coletadas através de cromatografia gasosa, que confere a metodologia sugerida pelo artigo base, onde, após coletadas as amostras de substratos na fase líquida inicial e final, devem ser analisadas para que fossem aferidos os valores de DQO, sólidos totais, sólidos voláteis, sólidos totais fixos e até mesmo pH. A primeira coleta de gás deve ser realizada 3 dias após a montagem e início das reações no biodigestores experimental, para avaliar uma produção de metano significativamente alta. Nesse slide aqui é mostrado um esquema basicamente de um biodigestor, onde a gente tem a entrada, onde vai entrar os resíduos, e a saída. As dimensões dele não são, na verdade, significativas para o experimento, mas o interesse dessa imagem, mais importante mostrar mesmo, é o desenho de como funciona. Onde vai ter entrada e uma saída, onde essa saída vai sair o gás. Nessa segunda imagem aqui, é importante a gente destacar essa vedação que fica aqui em cima, geralmente é feita de algum tipo de plástico, se eu não estou enganado, e conforme o gás vai ocorrendo a biodigestão, isso vai inflando, vai ficando grande.
o que quer dizer que está ocorrendo o processo. O pH que for medido instrumentalmente com medidor potenciométrico com eletrodo deve ser pré-calibrado com a precisão de 2 casas decimais, segundo alfa, que é um dos artigos básicos utilizados nesse estudo. Deve ter um pH entre 3 a 4, onde o inóculo tem sua atividade máxima. Para a correção do pH, deve-se utilizar H2SO4, aumentando o valor, e o NaOH, na verdade, desculpa, para determinar o valor de pH quando necessário. Quanto à umidade, ela deve ser referida pela técnica gravimétrica, com emprego de calor, onde é mais utilizada e se baseia na determinação da perda de peso do produto submetido ao aquecimento até o peso constante. O resíduo obtido no aquecimento direto é chamado de resíduo seco, e, em geral, o processo mais utilizado é o aquecimento dentro da amostra a 105 graus, onde, com tudo isso, se espera que o valor de umidade seja acima de 80%. E com isso, com esse teor de umidade favorável, ele favorece a digestão anaeróbica. E por último, são esses 2 últimos tópicos, que é a metodologia que deve ser escolhida de acordo com a indicada por Alford, novamente, que a gente está utilizando para fazer esse trabalho. Ela é uma referência utilizada para se basear no método de digestão ácida. Este método converte em meio ácido através da digestão o nitrogênio orgânico que está presente na amostra em nitrogênio inorgânico, íon amônico e NH4+. Tendo bons números de nitrogênio, significa que está tendo uma melhor metanogênese. O conteúdo de biogás tem como meta a identificação de CH4, que é o metano, CO2 e H em proporções altas, onde o metano é um gás do efeito estufa, mas também serve como biogás para a geração de energia, que é exatamente o que importa nesse trabalho. Ele é um gás incolor, inodoro, sem cheiro, ele possui pouca solubilidade em água e, quando adicionado ao ar, ele pode ser altamente explosivo. Então, todos esses processos têm que ser feitos com bastante cuidado para que não ocorra nenhum tipo de acidente. E com isso, nós terminamos por aqui e obrigado pela sua atenção.